Evocação dos espíritos. Canais para o além. Para a sorte do canalizador, a noite está propícia para os santos medievais. Tomás de Aquino já partiu, mas um dos seus velhos mestres acaba de assumir o controle do corpo do canalizador. O recém-chegado é Alberto Magno, teólogo e alquimista alemão, canonizado em 1931. Morreu em 1280. Alberto está falando sobre pedras preciosas e cristais. Os cristais são a última moda entre os místicos da nova era, que lhes atribui misteriosos poderes que facilitam a cura, a meditação e a expansão parapsicológica. Os rubis, segundo Alberto, fazem bem ao sangue. Se vocês desejarem, caso tenham um pequeno problema circulatório, podem moer um rubi, misturar com um pouco de vinho e beber. Ele aconselha, acrescentando com uma risadinha: é um remédio um tanto caro hoje em dia. Parece que o falecido santo está brincando, mas a maior parte de seu público não pensa assim. Os ouvintes estão envelados. Um suposto esclarecimento vindo de além-túmulo é um negócio sério. Não é, porém, muito fora do comum. Pelo menos não para esse público e para dezenas de milhares de adeptos da canalização. Supostas comunicações com os desencarnados ocorrem todos os dias, até simultaneamente, em milhares de locais, em todos os Estados Unidos e em outros países. Enquanto uma crescente rede de canalizadores afirma oferecer o elo de ligação entre a Terra e os espaços etéreos. Por exemplo, apenas no estado da Califórnia, os que procuram os mundos desconhecidos do além podem escolher entre mais de 1.000 canalizadores profissionais que cobram de 10 a $1.500 por sessão para atuar como condutores de supostas mensagens astrais. Mas a falta de dinheiro também não impede que se tenha uma sessão com os espíritos. Num campo que admite poucas barreiras, materiais ou não, há escolas de canalização para ensinar faça você mesmo metafísico. Para quem prefere não contratar um profissional, a divulgação da canalização, assim como seu democrático acesso a qualquer um que queira tentar, faz lembrar a época turbulenta do início do espiritismo. De fato, a canalização é facilmente reconhecido como filha da mediunidade, apesar da diferença de nomes. Ninguém sabe exatamente quando e como o termo canalizador substitui o médium, mas as duas situações referem-se a praticantes que afirmam ser canais humanos para a transmissão de mensagens de entes desencarnados. Além disso, tanto a canalização como o espiritismo pode ser visto como produtos únicos de suas respectivas épocas. Assim como o espiritismo foi impulsionado pelo fermento vitoriano do industrialismo, do cientificismo e das dúvidas religiosas, a canalização surgiu em outra época tumultuada e cheia de dúvidas. Em meio ao medo da era nuclear, a revolta social e o fervor iconoclasta dos anos 60, e os movimentos de introspecção e autorrealização dos anos 70 e 80. Os espiritualistas vitorianos acreditavam que os médios anunciavam a nova era. Assim também para os adeptos dos canalizadores. Estes são os arautos de uma nova era. Na verdade, a nova era, com suas promessas de harmonia social e espiritual sem precedentes, e tal como ocorreu com a mediunidade. A canalização tem seus detratores, que a veem como apenas mais uma recente, uma longa lista de tentativas de enganar o público. James Randi, escritor e denunciador de fraudes, chama a canalização de a última moda do sobrenatural, cheia de baboseiras imaginativas de autodenominados gurus, sustentados por um segmento da população que tem necessidade de acreditar. Seja como for, esse segmento que tem necessidade de acreditar já demonstrou ser bem amplo. No passado, as atividades da nova era, que vão desde a medicina holística, a viagem astral limitada, limitava-se a alguns postos avançados da contracultura. Contudo, em meados da década de 80, eles já ocupavam uma confortável posição na corrente majoritária da cultura. Tanto assim que um estudo feito pelo Centro Nacional de Pesquisa de Opinião
da Universidade de Chicago, que revelou que quase um terço de todos os norte-americanos acreditam na reencarnação ou afirmam ter uma experiência paranormal, e quase a metade afirma ter mesmo entrado em contato com alguém já morto. Essas estatísticas perturbam os detratores do movimento. O crítico literário George Steiner, por exemplo, concluiu lubremente que nosso clima psicológico e social é o mais infectado pela superstição e pelo irracionalismo desde o declínio da Idade Média. E talvez desde a crise do mundo helenístico. Outros apontam uma paisagem cultural árida, um deserto moral onde os totens gêmeos do materialismo e do narcisismo elevam-se sobre as ruínas das crenças ortodoxas. Para este, a canalização é uma semi-religião superficial e presunçosa. Marcelo Truzzi, professor de Sociologia da Universidade de Michigan do Leste, chama a canalização de perfeita religião Yuppie. Esse preconceito hostil, pouco diferente do escárnio já lançado sobre o espiritismo por muitos líderes religiosos e culturais do século XIX. Mas apesar das semelhanças, a canalização permanece como fenômeno peculiar do século XX. Nesta era mais mecânica, os canalizadores costumam definir-se como telefones humanos, ou receptores de rádios humanos, ou como antenas que captam as vibrações dos pensamentos cósmicos. E há diferenças no conteúdo, assim como no estilo. Tanto os canalizadores como os médios afirmam lançar uma ponte entre os vivos e os mortos, mas os médios limitavam seus contatos quase exclusivamente aos mortos. Os canalizadores, por sua vez, supostamente ligam-se com os espíritos de formas variadas, não só almas, mas também entidades desencarnadas que nunca viveram na Terra. Alguns afirmam comunicar-se com anjos, seres extraterrestres, elfos, golfinhos, ou como seu próprio assim chamado eu superior. Outros alegam contatar uma mente universal, que interpreta como somatório de todas as mentes do cosmos, ou a memória comum da raça humana, ou até mesmo com a mente de Deus. As mensagens dos médiuns em geral eram de natureza pessoal e, portanto, potencialmente verificáveis. Os canalizadores, porém, muitas vezes transmitem apenas generalidades que, deliberadamente ou não, desafiam qualquer verificação. Em parte, por essa razão, e em parte por falta de cooperação dos próprios envolvidos no assunto, a canalização não atrai suficientemente a atenção da ciência. Aqui também os canalizadores diferem dos médiuns vitorianos, muitos dos quais foram objeto de intensas pesquisas científicas. Mesmo assim, a mediunidade e a canalização têm mais semelhança do que diferença. Por exemplo, ambos tiveram seus profetas. Para os espíritas foi Andrei Jackson Davis. Para os canalizadores foi Edgar Cayce, de Kentucky, um visionário do início do século. Tal como Davis, Cayce era jovem quando teve seu primeiro encontro com o outro lado. Em 1890, quando Cayce era adolescente, segundo ele afirmava, uma linda mulher lhe apareceu numa visão, dizendo que lhe concederia um único desejo. Cayce pediu para ser capaz de ajudar os outros. Logo depois, Cayce começou a demonstrar um aparente dom para a clarividência, assim como acontecera a Davis. Também como Davis, Cayce, o profeta adormecido, como também passou a ser chamado, continuou, quando adulto, a utilizar seus poderes para curar doentes. Supostamente era capaz de examinar o enfermo por telepatia, por maior que fosse a distância que o separasse do paciente. Seus diagnósticos nada ortodoxos costumavam ser acompanhados de tratamentos também bizarros, incluindo ervas raras e estranhas dietas. Os seguidores de Cayce compilaram cerca de 30 mil casos durante sua carreira de 45 anos, muitos dos quais teriam culminado em aparentes curas. Tudo isso juntamente com uma pletora de livros sobre os talentos curativos do visionário e sua legendária capacidade de prever o futuro, ajudará a inspirar a nova era. Para seus prognósticos, Cayce alegava ter acesso aos chamados registros acásticos, o banco de memória cósmica dos pensamentos e ações de todas as almas. Entretanto, Cayce nunca alegou ser médium. No nível consciente, dizia ele, não tinha noção alguma de seus poderes, uma vez que estes lhe vinham apenas quando estava em transe, e assim considerava inadequado para analisar ou classificar suas habilidades. Hugh Lynn Cayce, seu filho e seguidor, também era cauteloso quanto a rótulos. Hugh escreveu o seguinte acerca do pai: Edgar Cayce não era um médium no sentido comum da palavra, sua voz era sempre a mesma. Jamais um guia ou controle espiritual apareceu para se identificar e tomar seu corpo físico.
Ao comunicar-se com a mente de pessoas vivas ou mortas, o fluxo de informações sempre parecia vir de seu próprio inconsciente. Mesmo não sendo um canalizador, Case abriu o caminho para a canalização, basicamente em virtude de seu conhecido talento para conectar-se com um poder muito maior do que o seu próprio. Por exemplo, foi ainda mais inspirador. Seu exemplo foi ainda mais inspirador, porque em estado consciente ele era um homem comum, absolutamente despretensioso. Sua maneira de falar era simples e instrução escassa. Levava uma vida sem luxos e muitas vezes sentia-se incomodado pela publicidade que o perseguia. Diversos canalizadores que seguiam o caminho de Case também são pessoas comuns. Embora alguns dos mais bem-sucedidos busquem a fama e o dinheiro de uma maneira que Case nunca fez, não há um perfil único para todos eles. Parecem ser pessoas medianas, com diversos tipos de vida e diferentes origens étnicas, religiosas e culturais. Mesmo assim, podem ser feitas algumas generalizações. Os canalizadores, tal como os médios de outrora, em geral são mulheres, embora haja homens entre os maiores expoentes de ambos os grupos. Alguns pesquisadores também detectam uma ligação entre a predisposição para a canalização e uma infância solitária ou infeliz, algo que também sucedia aos médios. Tal como muitas outras crianças, os jovens futuros canalizadores costumam ter amigos imaginários, mas ao contrário da maioria das crianças, que aos 6 ou 7 anos de idade superam essa fase, os canalizadores continuam a contar com a imaginação para ter uma companhia quando adultos. Um Cristo da canalização, Stefan Schwartz, diretor da Sociedade Moebius, uma fundação para a pesquisa da consciência, chama a atenção para o papel da imaginação nesse fenômeno. Os canalizadores podem estar inventando tudo isso, diz ele, ou podem estar autoiludidos, ou confundindo uma experiência telepática com o contato com o guia espiritual. Por outro lado, Stefan reconhece que nenhum cientista de boa reputação tem ideia do que se passa nessa área. Uma pesquisadora que pelo menos tentou compreender o fenômeno é Margot Chandler, psicóloga de Los Angeles, que estudou a canalização durante 4 anos. Entre suas conclusões, Chandler acredita que o canalizador é o amálgama progressivo de um hospedeiro humano com um visitante desencarnado. Segundo ela, começando com a consciência inicial do hospedeiro de que há a presença de alguma entidade separada de sua própria personalidade, a fases subsequentes de intimidade crescente, culminando da união dos dois em algo que Chandler chama de um só ser, uma unidade, uma personalidade consciente. Essa integração paulatina é visível na carreira de Jane Robert, uma das primeiras e mais conhecidas canalizadoras. Robert era ex-vendedora da Avon, aspirante a poeta e romancista. Nasceu em Elmira, estado de Nova York. Ela canalizou uma entidade que acabaria obtendo ampla fama e divulgação. O nome dele era Seth. Segundo o relato de Jane Roberts, sua primeira experiência paranormal ocorreu em 9 de setembro de 1963, um dia aparentemente normal. A noite também seguia rotineiramente. Depois do jantar, Robert foi até a sala e dirigiu-se à velha mesa onde costumava trabalhar em seus poemas. Enquanto isso, seu marido, o artista Robert Butts, pintava em outra sala, como de hábito, enquanto o gato do casal tirava uma soneca tranquila. Com o auxílio de sua 9ª ou 10ª xícara de café do dia, Jane sentou-se à mesa fumando um cigarro. Ficou ali em silêncio alguns minutos, tentando captar as ondas de sua voz poética. De repente, seu cérebro teve uma espécie de erupção vulcânica. Como ela descreveu depois, foi como se alguém tivesse me dado um pedaço de LSD às escondidas. Uma avalanche fantástica de ideias novas e radicais explodiu na minha cabeça, como uma força tremenda. Como se meu cérebro fosse uma estação receptora ligada a um volume insuportável. Escreveu ela depois em um material de 7.
Edgar Cayce foi um importante precursor da canalização, dizia contatar-se com um reservatório de sabedoria além de sua própria consciência, e afirmava ser capaz de diagnosticar doenças e prever o futuro. Foi como se o mundo físico se tornasse fino como um lenço de papel, escondendo infinitas dimensões da realidade, e eu fosse de repente arremessado através desse lenço. Com um enorme ruído de coisa rasgada, meu corpo estava sentado à mesa, e minhas mãos rabiscavam furiosamente as palavras e ideias que voavam pela minha cabeça. Ao todo, cerca de 100 páginas fluíram para o papel. As palavras e ideias que de imediato e para sempre viraram de cabeça para baixo os conceitos que ela tinha sobre a realidade. Somos porções individualizadas de energia, anunciou a entidade, materializadas dentro da existência física para aprender a formar ideias a partir da energia e torná-las físicas. O que é essa porção de energia? O eu básico, veio a resposta. O eu imortal, não físico. Ele se comunica no nível da energia com outras entidades e tem uma quantidade quase inexaurível de energia a seu dispor. Jenny Roberts considerou esse primeiro encontro e um manuscrito aí agendrado como uma extensão de seu subconsciente criativo, de sua criatividade normal, de repente ligado ou ampliada a um grau quase inacreditável. Fora dado seu primeiro passo para a canalização, ela se tornara consciente de uma entidade não física. Embora não tivesse certeza sobre o que ou quem exatamente era essa força, ela reconheceu a importância de sua vinda. Tenho certeza de que esse fato provocou o surgimento de minhas capacidades parapsicológicas insuspeitadas e desencadeou a produção de um material de 7, afirmou. Aparentemente eu chegará a um ponto em que essas capacidades estavam prontas para aparecer, e assim elas apareceram. Essas capacidades, segundo ela, incluíam a telepatia e a clarividência. Durante a semana seguinte, como escreveu depois, ela conseguiu sintonizar-se rapidamente com a entidade visitante. Seus alegados poderes paranormais se expandiram, passando a incluir a lembrança dos sonhos e os sonhos pré-cognitivos. E ela e o marido começaram a interessar-se pela tábua Ouija. No início ficou cético, até envergonhado, só de pensar em dois adultos racionais observando um ponteiro deslizar sobre uma tábua. Mas depois de algumas sessões, o casal supostamente fez contato com um espírito denominado Frank Withers, que afirmou ser um antigo residente de Elmira, morto em 1942. Fato manifestos que Robert e seu marido sustentaram terem confirmado depois. Mas a temporada de Withers como entidade foi muito mais curta do que sua estada na Terra. Após algumas sessões, durante as quais ele descreveu suas supostas experiências em vidas passadas, Withers de repente anunciou: prefiro não ser chamado de Frank Withers. Essa personalidade era basicamente insossa. Robert e o marido ficaram surpresos com essa mudança abrupta. E mais ainda, com o que se seguiu. Como você preferiria ser chamado? Perguntou Robert Butts. O ponteiro da tábua Ouija correu de letra em letra, soletrando a resposta. Para Deus, todos os nomes são seu nome. Vocês podem chamar-me como preferirem. Eu chamo a mim mesmo de Sete. É o nome que se adapta bem a mim, a personalidade que se aproxima mais do ser total que eu sou ou estou tentando ser. Esse retrato de uma entidade iluminada chamada Sete é obra do artista Robert Butts, cuja esposa Jenny Robert supostamente canalizava. O casal afirmava ter uma consciência especial da presença de Sete. Butts dizia que o visitante aparecia ali em visões e por vezes de uma forma quase materializada que inspirou várias pinturas. As anotações feitas por Butts nas sessões de canalização com Sete na década de 60 tornaram-se livros de sucesso e ajudaram a deflagrar a mania da canalização.
Frank Whiters, ao que parece, era apenas parte de uma entidade maior, assim como Jane Robert e Robert Butts, segundo Seth, eram parte de seres maiores. Na verdade, Seth tomou a liberdade de dar a Jane o nome de Hubert e a seu marido de Joseph, a fim de captar a soma de vossas várias personalidades no passado e no futuro. Sessões subsequentes com Seth foram igualmente desconcertantes, e mais ainda quando Jane começou a antecipar as respostas da tábua Ouija. Na quarta sessão, ela alegou estar ouvindo diferentes sentenças e parágrafos inteiros antes de serem soletrados pela tábua. Logo, ela se sentiu compelida a pronunciar as palavras que ouvia na mente. Eu me sentia como se estivesse tremendo na beira de um trampolim, escreveu Robert sobre aquela época, tentando me obrigar a pular enquanto diversas pessoas esperavam com impaciência logo atrás. Mas em vez de pessoas, eram as palavras que me empurravam. Elas pareciam passar correndo pela minha mente. Eu sentia como se um monte de substantivos e verbos se empilhassem loucamente na minha cabeça, até que tapariam tudo caso eu não os pronunciasse. Ela estava perto de se tornar um conduto vocal para a suposta entidade que buscava um contato mais próximo. Robert hesitava, sem decidir se devia ou não ceder à crescente pressão que sentia. Então, sem saber como e nem porquê, ela abriu a boca e quebrou aquele acúmulo de palavras. Pela primeira vez, comecei a falar por Seth, continuando as sentenças que a tábua tinha soletrado poucos momentos antes, contou. Dentro de um mês, Robert começou a entrar em transe e aparentemente a falar em lugar de Seth, sem recorrer à tábua Ouija. Essa relação simbiótica continuou por 21 anos, até a morte de Jane Robert, em 1984, aos 55 anos. O resultado foram centenas de sessões e milhares de páginas de materiais surgidos nas canalizações. Entre outras obras, Jane Robert publicou 5 livros inteiros, supostamente canalizados por Seth, assim como outros 2 detalhando suas relações com a entidade. Durante todo esse tempo, Jane continuou tentando entender sua natureza. Seria uma personalidade separada ou apenas uma faceta oculta de sua própria psique? Pergunta. Seth definiu-se como a essência da energia de uma personalidade não mais centrada na realidade física, composta de vários fragmentos de personalidade, incluindo a de Frank Whiters. Mas ainda, uma vez que sua definição da morte era ser completamente descentrado da realidade física, pode-se inferir que Seth, ou parte dele, era o espírito morto. Seth explicou que ele, tal como outras entidades grupais, era, por sua vez, apenas um fragmento de entidades conglomeradas ainda maiores e, em última instância, parte do que ele chamava tudo o que existe. Ele definia tudo o que existe como um espírito multidimensional que anima o universo e é chamado de Deus para a maioria dos ocidentais, enfatizando a ideia de que Seth era uma espécie de personalidade grupal, inclusa numa infinidade de grupos maiores. Jane Roberts, por fim, começou a canalizar uma entidade que chamou de Seth-2. Essa nova força energética parecia conter em si o Seth original. Primeiro, Seth afirmava com veemência que era uma entidade separada, não apenas uma parte da mente de Jane Roberts. As informações que ele transmitia através dela apenas passavam pelo subconsciente da mulher, dizia ele, como um peixe nada através da água. Mas assim como o peixe não é a água, eu não sou o subconsciente dela. O que quer que ele fosse entidade separada ou não, Robert estava certo de que Seth era seu canal para o conhecimento da revelação. A mensagem básica de Seth tornou-se bem conhecida, graças aos esforços de outros canalizadores que poucas vezes se afastaram dela. Em suma, ele afirmava que as pessoas criam sua própria realidade. Cada pessoa é parte de uma entidade mais ampla e, em última análise, é parte de Deus, ou de tudo que existe. O mundo físico, como os seres humanos, o conhecem. É apenas uma camuflagem que esconde uma realidade mais profunda. As pessoas não dependem do mundo físico, mas apenas adquirem uma forma física temporária em suas várias encarnações, enquanto vão evoluindo para finalmente unirem-se com tudo que existe. Segundo Seth, a existência física é a maneira pela qual a alma escolhe experimentar sua realidade. A alma, em outras palavras, criou um mundo que você habitar. Criou um mundo para você habitar, para você transformar-se em uma esfera completa de atividades, na qual pode surgir um novo desenvolvimento e até novas formas de consciência. Seth deu várias definições de alma, como um campo de energia eletromagnética, uma usina de probabilidade ou de ações prováveis, ou ainda um agrupamento de consciências não físicas, que não bastante reconhece
reconhece-se como uma entidade, como uma identidade. Um agrupamento de consciências não física que, não ou bastante, reconhece-se como uma identidade. A morte, diz ele, é apenas a transição de um campo de consciência para outro, para parte do processo de transformação. Depois da morte, segundo a entidade, o espírito desencarnado tem uma forma aparentemente física, mas invisível para os seres humanos vivos, e é dotado de poderes sobre-humanos. Ele pode fazer qualquer coisa que você consegue fazer em seus sonhos, explicou Sete. Assim ele voa, atravessa objetos sólidos e é movido diretamente por sua vontade, levando você de um lugar a outro. Quando você pensa nesses lugares, se você quiser saber o que a tia Sally está fazendo, digamos em Nova York, você vai se encontrar ali. Por intermédio de Robert, Sete também propôs a existência de vários oradores, seres que guardam segredos esotéricos e que já falaram com a humanidade através dos tempos. Segundo Sete, já houve milhões de oradores no total, mais menos de 30 grandes, entre os quais Jesus Cristo, Buda e o poeta e ensaísta americano Ralph Waldo Emerson. Tal como a maioria dos canalizadores, Robert era mais receptiva à sua fonte quando estava em transe. Porém, ao contrário de muitos colegas que ficavam quase inanimados nesse estado alterado, Robert não perdia a atividade, andava pela casa e até fumava ou bebia. Enquanto era Sete, costumava falar numa voz profunda e com sotaque, muito diferente de sua voz normal. O sotaque era difícil de precisar. Os que ouviram diziam que era irlandês, alemão, holandês, russo ou italiano. O próprio Sete atribuía essa confusão às suas muitas reencarnações. Segundo ele, estas lhe deram uma experiência cosmopolita. Sete e 72 não foram as únicas entidades que Robert dizia canalizar. Ela também afirmava em traduzir William James, filósofo e psicólogo americano, assim como Paul Cézanne, pintor impressionista francês. Ambos falecidos há muito tempo. Essas sessões resultaram em dois outros livros. A Visão do Mundo, de Paul Cézanne, uma interpretação parapsicológica e diário póstumo de um filósofo americano. A Visão de Mundo, de William James. Mas assim como ocorria com Sete, Robert fazia afirmações vagas sobre a verdadeira natureza de suas outras fontes. Sobre o suposto Cézanne, ela disse: não perguntei se ele era realmente Cézanne. Ela apenas sabia que as sentenças das supostas entidades não eram naturais para mim, tinham uma sensação não familiar. Quanto a William James, Robert por fim concluiu que esta persona era seu próprio produto mental. Ele se forma inconscientemente como processo automático, quando minha consciência está sintonizada com a sua realidade. E ele representa o que quer que a realidade de William James realmente é agora. O caráter vago das afirmações de Robert foi um legado para as legiões de canalizadores que a seguiram. Algo irritante para os críticos quando constatam o quanto a canalização se apega a generalidades metafísicas altissonantes e evita materiais passíveis do exame científico. Mas essas críticas encontraram uma muralha no desprezo que os filhos da nova era sentem pela ciência tradicional. Por eles preterida como um racionalismo obtuso e sem saída. Para os adeptos dos canalizadores, a verborragia etérea faz deles profetas iluminados. Para seus detratores, esse mesmo traço caracteriza-os como impostores ou lunáticos. Quanto à acusação de demência, eles costumam defender-se mostrando os números, como o canalizador de Berkeley, Califórnia. O fato de que não sou o único a fazer isso me mostra que há alguma coisa acontecendo, a menos que nós estejamos ficando loucos. Há diversidade, além de segurança, no grande número de canalizadores. Na vanguarda estão alguns cujas fontes fazem Sete parecer quase banal. Por exemplo, canalizadores de alienígenas, de modo geral. Porém, as informações, qualquer que seja a fonte, assumem uma forma bastante previsível.
costuma apresentar-se como receptáculo de uma sabedoria eterna, em geral com ideias semelhantes às de Sete, sobre a realidade auto-engendrada, a alma imortal e um Deus que tudo abrange, ou o tudo que existe. Nessa concepção metafísica, os indivíduos são vistos como pequenos deuses, fragmentos da divindade cósmica. Por vezes, o assunto canalização pode dirigir-se para um aspecto pessoal, oferecendo a orientação para a vida diária, como conselhos amorosos, profissionais, familiares ou de saúde. Outros preferem permitir uma visão do passado ou do futuro, descrever a vida após a morte ou inspirar a criatividade. Em certos círculos, tornou-se moda dispor de um canalizador privado. Alguns clientes procuram esses mestres espirituais antes de investir na bolsa, por exemplo, ou de pedir um aumento ao patrão. Nova-iorquinos com problemas rotineiros já pediram o conselho de canalizadores para encontrar um apartamento adequado ou mesmo uma vaga para estacionar. Certa canalizadora americana cobra $50 por meia hora para ajudar seus clientes a encontrar as chaves do carro. Embora muitos canalizadores tenham atividades restritas, mas lucrativas, onde chegam a tornar-se famosos e bem-sucedidos. Na década de 80, J. Zenaide, ex-dono de casa e executivo de televisão a cabo, moradora de Elk, no estado de Washington, elevou-se à crista da onda. Ela afirmou ser o conduto de Rantar, o iluminado, um espírito guerreiro de 35 mil anos de idade, que em seus dias corpóreos teria vivido o lendário continente perdido de Atlântida, favorito das celebridades. Zenaide tornou-se uma estrela da mídia, cobrando honorários que elevaram sua renda para $milhões. Além disso, seu carisma é tão forte que centenas de seguidores mudaram para o Nordeste do Pacífico, a fim de ficar perto dela e evitar uma série de desastres naturais previstos por Rantar. A fama já ultrapassou a fonte original e Rantar é hoje tão conhecido que seu nome virou marca registrada. A fama e Rantar nem sempre acompanharam J. Zenaide. Como muitos outros canalizadores, ela teve uma infância difícil, foi abandonada pelo pai alcoólico e molestado pelo tio. Contudo, segundo ela, sua mãe, pobre, porém dedicada, conseguiu dar uma educação cristã, apesar da atmosfera deprimente que vivia. Segundo J. Zenaide, ela sempre foi paranormal. Além disso, acreditava-se a encarnação de sua irmã mais velha, que morreu afogada. Apesar da precoce inclinação mística, nem ela pôde prever os acontecimentos que afirma ter ocorrido em sua casa no inverno de 1977. Brincando com o marido na cozinha, Zenaide colocou na cabeça uma pirâmide de papel. Quando o chapéu improvisado escorregou pelo rosto, os dois riram até chorar. Ao tirar a pirâmide dos olhos, porém, Zenaide ficou com espanto diante de si, não só o marido, mas também um visitante muito estranho. Através de lágrimas, viu algo que parecia um punhado de pó de ouro e prata sobre um raio de sol. Disse ela a um entrevistador. Uma entidade muito grande estava à minha frente. Olhou para mim com um belo sorriso e disse: sou Rantar, o iluminado. Vim ajudar você a atravessar o fosso. Atravessar o fosso foi de início uma tarefa solitária. J. Zenaide e Rantar agiram no anonimato pelos 8 anos seguintes. Foi só em 1985, quando a atriz Shirley MacLaine mencionou a experiência de J. Zenaide em seu livro Dançando na Luz, que a fama chegou àquela obscura dona de casa e a seu mentor lemuriano. Depois disso, porém, Zenaide alimentou sua tão esperada celebridade por meio de uma combinação de livros, seminários quinzenais e mais de 900 horas de fita de vídeo e áudio que levavam a mensagem de Rantar para milhares de fãs do mundo todo. A essência da mensagem é a mesma filosofia de autoconfiança da nova era, que inspira tantas canalizações. Vós sois senhores de vosso destino. Vós recebeis o que quiserdes. Deus, o Pai, vive dentro de cada um de nós. É a essência da sabedoria de Rantar. Ao desenvolver temas como estes, Rantar às vezes exorta o público: ame aquilo que você é, ame o Deus que você é. Abrace o vento, o salgueiro e a água, pois é a criação de sua importância. E fique em paz. A aparência de déjà vu a aparência de déjà vu da mensagem não impede sua aceitação. Centenas de admiradores pagam de bom grado centenas de dólares por cabeça para experimentar Rantar em sua primeira mão
nos seminários intensivos de J. Zenaide nos fins de semana. Enquanto duas entusiastas acompanham J. Zenaide, aponta o caminho como Rantar. Em uma sessão de canalização em San Diego, em 1985, a direita ela orienta devotos em um retiro no deserto do Vale do Utah, Califórnia. Na foto ela está sentada na pedra esquerda, vestido de branco. Nessas sessões, J. Zenaide parece sucumbir a um transe profundo. E depois de tremer e em seguida ficar quase desfalecida, ela reaparece com a voz áspera de Rantar. É como um processo de morte, diz Zenaide, sobre essa transformação. Passo por um túnel e há um silvio e uma luz no final. Assim que alcanço, eu volto. Como Jane Robert J. Zenaide não é dada aos transcendentários. Tomada por Rantar, ela caminha com fortes passadas pelo palco, gritando palavras de sabedoria, fazendo gestos largos, parando às vezes para dar um abraço ou examinar um discípulo. As sessões de perguntas e respostas fazem parte dos seminários. Nelas, Rantar responde a perguntas que vão do cósmico a algo que eu possa fazer no meu estilo de vida nesse momento que me leve mais perto do grande Pai, o ser Criador. Ao ridículo, como posso aprender a me tornar uma árvore? Todas são respondidas com igual facilidade. Segundo a tradição da canalização, as respostas de Rantar costumam ser vagas. Quando lhe pedem para descrever seu lar espiritual, o iluminado evita a questão dizendo que as palavras não podem descrevê-lo porque as próprias palavras são uma limitação. Questionado sobre sua verdadeira natureza, Rantar deu esta longa e cripta resposta. Sou Rantar, o iluminado, na verdade, aquele que se chama servo para o que se chama fonte, do que se chama a causa principal. Na verdade, tudo o que se chama vida, do que se chama Cristos, Deus experimentado, Deus experimentando aquilo que se chama homem, homem experimentando o que se chama Deus. Sou eu um servo dedicado também. Zenaide também é nebulosa quando interrogada sobre o seu papel na reaparição de Rantar após um hiato de 35 mil anos. Por exemplo, quando lhe perguntaram por que Rantar escolheu para canalizar sua mensagem, Zenaide responde: por que não? Talvez a escolha faça sentido à luz da conjectura de Rantar de que Zenaide foi um dos seus filhos numa vida anterior. À medida que cresceu o número de seguidores de Rantar Zenaide, as perguntas começaram a se dirigir mais e mais para a autenticidade de Rantar. Surgiram boatos de que um membro da equipe saíra após ouvir Zenaide ensaiar a voz de Rantar. Outro protegido deixou o rebanho depois de, segundo ele, ver Zenaide assumir o papel de Rantar sem entrar em transe. Achamos que ela fez o papel de Rantar melhor do que o próprio Rantar, diz o ex-discípulo. Também houve problema com as mensagens. Discípulos que faziam poucas objeções quanto a Rantar falavam de uma civilização adiantada que florescia no centro da Terra ficarem perturbados. Porém, quando as falas do guru sobre paz e amor transformaram-se em sermões lúgubres e fatalistas, predições de que a mãe natureza iria livrar-se dos homossexuais fizeram alguns duvidarem da sabedoria de Rantar. O mesmo quanto às previsões de calamidades como terremotos que afundarão a Califórnia no mar e transformarão a Flórida em um vasto ralo. Muita gente especula que, seja qual for a energia que veio através de J. Zenaide, ela agora se transformou, partiu ou foi substituída por uma entidade menos benigna, declarou um crítico em meados dos anos 80. Outra interessada, a diretora de um serviço de aconselhamento especializado em ajudar ex-membros de cultos a ultrapassar as dificuldades da fase de afastamento, não estão surpresos pela queda parcial de J. Zenaide. Já havia a mesma coisa ocorrer com outros gurus, explica Susan Ruthbaum,
Ela começa com uma mensagem simples de amor e de abertura, e depois a mensagem se torna complicada, barroca, paranoica e assustadora. Apesar de estar escrito, a maioria dos seguidores de Hunter parece fiel. Alguns dão-lhe crédito por ensiná-los a amarem-se a si mesmos, ou ajudá-los a fazer mudanças necessárias em suas vidas. Eu dou crédito a mim mesmo por realizar as mudanças, diz um jovem seguidor. Mas dou crédito a Hunter por mostrar-me que posso fazê-la. Até mesmo a fortuna de Zenaide, que cresce como um bolo de neve, como uma bola de neve, não abala a fé de seus admiradores. Eles não põem em dúvida sua espiritualidade essencial, mesmo sabendo que ela reside em uma mansão que vale milhões de dólares. Anda de Rolls Royce e abriga seus cavalos árabes puro sangue em estábulos iluminados com candelabros. Zenaide, porém, subestima o valor de suas riquezas materiais e de sua residência palaciana. Não chega aos pés do Palácio do Papa. Ela costuma dizer acerca da casa construída supostamente por Hunter. A popularidade que fez da canalização uma pedra fundamental da nova era. É um negócio extremamente lucrativo, estimulou uma competição considerável na área. Um dos mais conhecidos rivais de Hunter é Mafu, um mestre que ascendeu além da sétima dimensão. Mafu tem caminhado pela Terra pela última vez na forma de um leproso na Pompeia do século I. Foi canalizado por Penny Torres, esposa de um policial de Los Angeles. Após casar-se de novo, ela passou a usar o nome de Penny Torres Rubin. Seu primeiro encontro com essa fonte ocorreu numa noite escura de fevereiro de 1986, quando uma voz desencarnada anunciou: "Sou eu, Mafu, e vim te dizer que você é amada." Essa essência seria estranha a qualquer hora. Essa experiência seria estranha a qualquer hora. Muito mais às 4 da manhã, pegando um talismã de proteção, um cristal de ametista, e ela se viu fisicamente guiada por algum agente invisível para o quarto de seu pequeno filho, André. O menino que estava com pneumonia dormiu um sono inquieto. Atendendo a uma necessidade anterior, ela segurou o cristal sobre a cama de Aldrin e viu espantada a ponta do cristal descer num fino pó que desceu sobre o filho enfermo. Na manhã seguinte, segundo ela, o menino estava curado. Como Penny relatou no entrevista de 1987, a segunda visita de Mafu ocorreu logo depois, quando ele se materializou em seu quarto, de corpo inteiro, com seus 2 metros de altura, vestido uma toga amarrada por um cinto, e estendendo as maiores mãos que ela já vira. A missão dele, declarou, era trazer a mensagem de amor para o plano humano. Para tanto, precisava tomar o corpo dela emprestado por 7 anos. Ele oferecia em troca o que desejasse, incluindo um reino de ouro. Ela concordou em fazer um empréstimo por prazo indefinido, em troca da iluminação. Assim, segundo a canalizadora, o negócio foi fechado. A subsequente fortuna de Penny Torres Rubin pode ser considerada um testemunho da boa-fé de Mafu. Embora ela não exigisse um reino de ouro, a entidade aparentemente deve ter decidido dar-lhe ao menos uma modesta pensão. Rubin, que tem uma boa quantidade de seguidores, cobra $125 por pessoa por uma sessão em um dia com Mafu e $250 por um retiro de 2 dias. Tal como os outros, Zenaide Rubin é um ex-dono de casa e a semelhança entre as duas, assim como entre Hunter e Mafu, não para por aí. A voz de Mafu, com seu sotaque carregado, sua filosofia e sua síntese estranha são muito semelhantes às verbalizações de Hunter. Amada mulher, como está você? Pergunta. É a maneira de Mafu cumprimentar uma visitante. Uma situação semelhante, Hunter pode dizer: mulher, bela entidade, o que dizer você? Pergunta. De fato, a fala de Mafu está carregada de Hunterismos, como na verdade assim é, e aquilo é chamado. Tal como Hunter, Mafu fala de uma raça que habita a terra interior. Embora acrescentando os detalhes de que os seres subterrâneos viajam através de túneis polares secretos e têm a missão de guiar os terrenos para uma vida melhor.
Não estou realmente interessado em aprender metafísica e coisas assim, diz Penitoise Rubin, que afirma canalizar um ser chamado Mafu. Estou mais interessado na mensagem trazida pela entidade. A mensagem, diz ela, é amar a si mesmo, fazer o melhor possível e ter uma vida boa. E ter uma boa vida. Não surpreende que os apoiadores de Rantar acusem Rubin Mafu de tentar aproveitar-se da popularidade de Rantar. Observem também que Mafu só apareceu após o amplo sucesso de Rantar. Rubin simplesmente nega as acusações, como Mafu supostamente toma conta de seu corpo durante cerca de 45 horas por semana. Ela não tem muito tempo para comparações invejosas. Outra ameaça à supremacia de Rantar é Lázares, o amigo consumado e autoproclamado entidade grupal vinda de outra dimensão. Segundo seu canalizador, o absolutamente humano Jack Purcell, Lares não é e nunca foi físico nem humano. Purcell é um ex-supervisor de seguros da Flórida, que suplanta sua generosa renda como canalizador vendendo objetos de arte. Uma companhia que ele fundou para administrar as obras metafísicas de Lázares, a Concept Synergy, fatura mais de $1 milhão por ano em atividades relativas à entidade. Mesmo assim, Purcell prefere não encarar a canalização como um negócio, mas como uma obra de amor. São apenas os lunáticos que há por aí, diz ele, que se concentram mais nos sinais de dólar do que nos sinais cósmicos. Purcell, um amável homem barbudo, afirma que não se interessava pela canalização antes de seu primeiro encontro com a fonte desencarnada. Suas atividades na nova era consistiam em tentativas de meditação que o deixavam tão relaxado a ponto de adormecer. Mas em outubro de 1974, enquanto cochilava durante uma meditação, Purcell afirma que foi tomado por uma entidade que mais tarde ele chamou de Lázares. Além disso, a mulher, Penny, viu-se falando com a entidade e tomando notas. Ao final dessa primeira sessão improvisada, Lázares avisou a Purcell que não sondasse sua própria consciência, procurando ter mais interação. Quando chegar a hora, eu farei contato com você de novo, disse ele. Não tente nos contatar. Essa sessão foi a primeira de milhares de horas de canalização em que Lázares discorreu sobre o tema já proposto por Seth, que iria ser ainda mais explorado por Rantar, que o universo é essencialmente espiritual, que as almas são imortais, que cada pessoa tem o poder de criar a realidade, e que, nas palavras de Lázares, a única maneira de chegar a Deus é que tudo que existe atravessando a ponte da crença. Estes e outros temas formam a base de uma coleção de videotapes de Lázares, com títulos como Despertando o Amor, Perdoando a Si Mesmo, Desenvolvendo a Relação com o Seu Eu Superior. Para os adeptos que não podem fazer uma sessão com Lázares, ou não queiram ficar numa lista de espera de 2 anos para falar com a entidade ou em pessoa ou por telefone, as fitas oferecem a oportunidade de encontrá-lo cara a cara, na pessoa de Jane Purcell. Nas palavras de Purcell, a sintonia com o comprimento de onda de Lázares é um processo relativamente simples. Ele apenas senta, fecha os olhos, faz algumas respirações profundas e dentro de alguns momentos está em transe, com o corpo comandado por Lázares, sempre à disposição para a entidade espiritual, porém o processo é aparentemente muito mais complicado. Basicamente, funciona assim, explica Lázares. Nós criamos pensamentos com a largativa Nós criamos pensamentos como uma algaravia ininteligível. Então projetamos esse pensamento através dos planos de realidade. Projetamos o conglomerado de todos os pensamentos, de todos os bip e blips que queremos trabalhar. E os projetamos num nível cada vez mais denso. E eles entram no sistema. E eles entram através do sistema estelar de Sirius, para ser bem específico com você, até chegar ao mundo físico. No caminho para o mundo físico, os pensamentos de Lázares, segundo ele, passam através do plano mental, do plano causal e do plano astral. 3 dos níveis de realidade que supostamente separam o plano terreno de tudo que existe. Por fim, os pensamentos de Lázares
atinge um canal ou antena sob a forma de sinais que podem ser decodificados ou articulados como palavras. Como a maioria das entidades, Lázaro é vago quanto às suas origens, só dá conselhos genéricos. Quantos anos você tem? Perguntaram-lhe certa vez. Na nossa realidade não existe o tempo, foi a resposta. Por que você está fazendo com que sua presença seja conhecida dos homens? Foi outra pergunta. Porque agora vocês estão prontos. O mundo está prestes a acabar? Não, numa palavra não. Disse o sempre otimista Lázaro. Este não é o fim, este é o começo. Muitos canalizadores, como Zenat, Ruby e Pulser, apresentam só uma entidade. Kevin Rierson, da Califórnia, por outro lado, destaca-se pelo número e variedade das fontes que alega canalizar. A suposta iluminação de Rierson começou no início da década de 70, quando ele entrou num grupo de meditação que estudava os ensinamentos de Edgar Cayce. Um ano depois, Rierson era capaz de induzir a canalização a seu bel prazer, conectando-se àquilo que ele chama de mente universal. Segundo ele, canalizar é mais ou menos como cair no som de costas. Tal como Jack Purcell, Jane Robert e outros, o Reise volta à realidade sem se lembrar do diálogo que acabou de canalizar. Ele define-se como um telefone ou receptor de rádio humano, uma observação repetida pela atriz Shirley MacLaine, que chamava de um dos telefones da minha vida. Rierson alega comunicar-se com entidades desencarnadas que viveram em outras épocas. Entre elas, conta-se o apóstolo João, seguidor de Cristo. Obadiah, um haitiano que fala um dialeto das Índias Ocidentais, e Tom McPherson, um celta bem-humorado e extrovertido, cujo sotaque traz sua última encarnação na Irlanda Elisabetana. Verdadeiro globetrotter verbal. Rierson também canaliza sábios do Antigo Egito e do Japão. Dado o amplo leque de suas entidades, Rierson parece correr o risco de embaralhar-se e confundir-se as personalidades. De fato, seus críticos ficam atentos a qualquer sinal de confusão étnica. Porém, através dos anos, as entidades continuaram a aparecer de maneira clara e distinta, cada uma coerente com sua origem cultural. Rierson tornou-se um dos canalizadores mais proeminentes da nova era, aparecendo sempre no rádio e na televisão, e até representando seu próprio papel, enquanto as entidades Tom e John também representavam a si mesmo, numa versão televisiva da popular autobiografia metafísica de Shirley MacLaine. Em apuros, a popularidade de Rierson garante-lhe uma renda substancial e seus clientes têm de esperar meses por uma sessão particular. Quanto à amplitude e ao conteúdo, suas informações canalizadas são bem padronizadas. As entidades de Rierson discorrem, por exemplo, sobre a realidade da reencarnação e a necessidade de buscar orientação no eu superior de cada um. Jack Purcell canaliza seu consumado amigo Lázaro. Aparentemente, o acesso de Jack a essa entidade estava ligado ao seu casamento. Lázaro queria comunicar-se com Penny Purcell, cujo destino pretendia ajudar e orientar, porém continuou junto a seu canalizador mesmo após o divórcio do casal. A canalização às vezes se realiza em sessões privadas íntimas. Aqui, Verna Aiter canaliza um espírito para Kit Treimani, escritora da nova era. Uma mensagem canalizada, conteúdo decididamente oriental, vem de uma suposta entidade chamada Michael, através de uma mulher da Baía de São Francisco, na Califórnia, com o pseudônimo de Jessica Lansing. Seu conteúdo, que oferece a promessa de acesso à eternidade, resultou em 2 livros de sucesso, escritos por Chelsea Kim e Arbro, intitulados Mensagens de Michel e Mais Mensagens de Michel. Segundo Michael, cada pessoa é a essência do Tao, o antigo princípio chinês da unidade cósmica.
Os seres humanos, segundo ele, são fragmentos de uma entidade que lentamente vai evoluindo em direção ao tal original. Porém, para conseguir a perfeição da unidade cósmica, não só os fragmentos devem se combinar numa única entidade, mas também essa entidade deve transcender seus planos de existência. O número 7 tem de fato papel central nos ensinamentos de Michel. Há, por exemplo, 7 estágios básicos da alma, desde a criança pequena até o infinito, cada um dos quais tem de ser experimentado no mínimo de 7 encarnações, reencarnações. Há também 7 papéis: escravo, artesão, guerreiro, estudioso, sábio, sacerdote e rei, constantes através das muitas reencarnações de cada alma. A complexidade dessa mensagem de muitas camadas já levou muitas pessoas a questionar se vale a pena o esforço de seguir Michel. Essa preocupação é ainda mais compreensível, considerando a afirmação de que, tal como os humanos, as baleias e os golfinhos também têm alma. De fato, diz ele, há mais de 10 milhões de espécies com alma. Só na Via Láctea todas são capazes de reencarnação e crescimento. Por que deveríamos nos preocupar com tudo isso? Perguntou alguém certa vez. Porque vocês estão optando por isso, foi a resposta de Michel. Para aprender, para saber, para satisfazer a curiosidade, para ser livre. E isso basta? Perguntaram-lhe. Isso é tudo que existe, afirmou Michel. Michel representa a si como uma entidade recombinada. Um espírito que compreende mais de 1000 fragmentos de velhas almas. A idade, porém, não parece não garantir que haja paciência nas partes componentes da entidade. Eles muitas vezes irritam-se com perguntas que consideram triviais, o tipo de pergunta que a suposta entidade costuma atrair. Nós não somos o guia de boas maneiras do cosmos, retorquiu ele a alguém que lhe pediu conselhos. No epílogo de A Mensagem de Michel, ele respondeu de maneira semelhante. Nós não somos o caminho, não prometemos um paraíso, nem um inferno, apenas a evolução progressiva, na qual o último estágio é a bem-aventurança. Uma das características mais inusitadas de Michel é sua aparente capacidade de visitar mais de um anfitrião. Além de Jessica Lange, vários outros residentes da área de São Francisco alegam já ter feito contato com a entidade, confirmando sua afirmação de que ele vem para todos os que pedem. Mesmo sendo ubíquo, Michel disse apenas um transmissor de informações, sem desejo de converter nem fazer proselitismo. Decididamente, a crença ou a fé não é necessária nem mesmo desejada. Ele informou a seus seguidores, pois sua evolução vai acontecer, quer você acredite, quer não. Talvez essa garantia seja um conforto à própria Lansing, que tem seus momentos de dúvida, mesmo depois de quase 2 décadas canalizando Michel. Se eu acredito, ela se pergunta. A única resposta que posso dar é, às vezes. Outro canalizador que evita comprometer-se quanto à identidade e à realidade de sua fonte é Tan Mosman, de Charlotte Wesley, Virgínia, que recebe um visitante desencarnado chamado James. Quando você canaliza, pergunta-se Mosman, será que você capta Leonard Bertina regendo uma orquestra sinfônica ao vivo, captando a gravação do concerto? Pergunta. Durante 14 anos, Mosman foi editor de livros de 7, escrito por Jane Roberts. Porém, em 1975, em meio a seus esforços editoriais, ele começou a canalizar. Experiência que descreve como uma mangueira cheia de ar, pelo qual ideias fluem de modo heterogêneo, de modo homogêneo, ao contrário da maioria de seus colegas. Mosman permanece mais ou menos consciente durante as sessões com James, caindo apenas num leve transe. Mesmo assim, afirma ele, após cada sessão, pouco de que se lembra logo se esvai como um sono. Mosman é geralmente considerado um dos mais sérios e praticantes do fenômeno. O mesmo se aplica a Pat Rodgast, ex-secretário executivo de Connacht, cuja rota para a iluminação começou com Jack Purcell, com a meditação. Rodgast canalizou uma área de consciência que ela chamou de Emmanuel, cuja vida terrena teria ocorrido no século XVI. Segundo ela, a primeira vez que viu Emmanuel, por clara evidência, enxergou um ser de luz dourada, embora não tivesse certeza se seu visitante era mesmo o que parecia ou apenas alguns fragmentos inconscientes de sua própria personalidade. Rodgast sentiu que Emmanuel emitia conceitos que eu nunca poderia conceber. Mesmo assim, a mensagem de Emmanuel foi muito semelhante à da maioria das outras entidades canalizadas.
Todos os seres humanos são uno com Deus. Tudo que há no plano humano existe em espírito, e o poder de moldar a realidade existe dentro de cada um. A divindade é em todas as coisas, proclamou Emmanuel. E para encontrar essa divindade, devemos trabalhar com o material que está à mão. Pat Holdgast assim resume a mensagem de sua fonte. Não tenham medo, não tenha medo, tudo que existe é o amor. A única realidade é o amor, tudo que resta é uma ilusão. Os críticos costumam dizer que a canalização é, na melhor das hipóteses, uma ilusão. A explicação mais frequente que oferece para o fenômeno é a fraude pura e simples. Por exemplo, o jornalista Philip Haldeman, do grupo Céticos do Noroeste, uma associação de Seattle, estado de Washington, preocupado com a proliferação da superstição na sociedade moderna, define a maioria dos canalizadores como charlatões em busca de fama e dinheiro. Seus discípulos, segundo ele, têm uma profunda necessidade de se sentir melhor, e todo esse absurdo pseudo-científico sobre criar a própria realidade, amar a si mesmo e acima de tudo e nunca realmente morrer é muito mais agradável de se lidar do que a realidade. Pode-se argumentar de fato que a realidade não está muito próxima de alguns canalizadores mais de vanguarda. Alguns menos famosos do que J. Zenade, por exemplo, ou Penny Story Ruben. Para os céticos, tanto os métodos como as fontes desses condutos parecem extravagantes. Sinto como se estivesse passando por um tubo de papel toalha, disse David Swishlander, canalizador cuja fonte é merecedora de especial. É mercadora de especiarias chamada Matella, uma mulher negra de 35 mil anos e 2 metros de altura. É assim, Ush e daí Pop. É como Sweetley explica seu estado de espírito quando canaliza. Ele faz essa observação no seminário realizado por Terry Crive, ex-secretária jurídica de Los Angeles, que canaliza uma legião de extraterrenos, incluindo Bel Bel, uma criança sorridente de 6 anos, da lendária Atlântica. Afre, um europeu do leste, de voz profunda e casca de árvore, uma índia Hopi, afastando-se, por exemplo, dos espíritos antropomórficos de Neville Howe, ex-engenheiro e eletricista da Nova Zelândia. Canaliza golfinhos, totalmente vestido de azul claro até as meias. Howe começa suas sessões com um assobio agudo, semelhante à dos golfinhos, seguindo por um TAT espiritual, em que meias dúzias de golfinhos falam através dele. A incapacidade desses mamíferos marinhos de falar inglês não é impedimento, uma vez que Howe supostamente traduz suas vibrações. Os extraterrestres são a especialidade de Ruth Norman, que aos 80 e tantos anos é a grande dama da canalização. Norma afirma ter passado por nada menos que 55 encarnações, incluindo vidas como Sócrates, Maria Madalena, Buda, Carlos Magno, Rei Arthur e o Czarrus Pedro Grande. Além disso, segundo ela, desde a década de 50 ela começou a canalizar irmãos do espaço, de mundos distantes. Alguns, segundo ela, ajudaram a escrever seus livros. Mais de 100 na última contagem, sem querer ficar para trás. O marido de Norma, que morreu em 1971, afirma ter sido Jesus Cristo uma vida anterior. Tanto Ruth Norma quanto seu marido, em várias ocasiões, também já afirmaram ser arcanjos. Como convém a um arcanjo, Norma lida com leveza de sua característica humana. Não sou nativa desta terra, insiste ela, e aguardo com ansiedade o ano 2001, quando, segundo afirma, 33 espaçonaves chegarão à Terra, cada um deles trazendo sua tripulação de 1000 outros residentes planetários. Este evento dará o início à era de Uranus, ou seja, compreensão universal, articulada, interdimensional da ciência. Segundo Norma, uma novidade de ouro da lógica e da razão. Norma obteve proeminência entre os supostos condutos de mensagem interplanetárias, mas outros rivalizam com ela em matéria de estranheza. Uma das primeiras mensagens extraterrestres foi transmitida a um homem chamado George Van Tassel em 1952. Começava assim: salve, ser de Chan, terra. Eu te cumprimento em amor e paz. Minha identidade é Astar. Comandante do quadrante setor, estação de patrulha Ishar. Para todas as projeções, todas as ondas. Apenas um pouco menos misterioso foi a suposta mensagem de um ser chamado Orlon, recebido através de claro audiência por uma mulher de Aragorn,
na década de 50, avisava a chegada da hora da meia-noite e as mudanças de frequência, de densidade e consciência do ser. Astar, Orlon e seus companheiros irmãos do espaço supostamente pertencem a reinos astrais como o Tribunal de Saturno, a Confederação de Planetas ou a Confederação Intergaláctica. Afirma-se que eles vivem no mesmo plano físico que a Terra, ou então no nível etéreo, entre o plano físico e o plano astral, que se acredita ser o lado dos espíritos dos seres humanos mortos. Não menos bizarro que os canalizadores que sintonizam o cosmos são os que alegam ser amplificadores cósmicos dos espíritos de falecidos astros do rock. Afirma-se que eles conseguiram trazer a voz de Otis Redding, Janis Joplin, John Lennon e outros ídolos. William Tenuto, a voz de John Lennon, é um canalizador da Califórnia que também afirma comunicar-se com tanta frequência com o Espírito de Jesus Cristo, que ele se refere ao Messias cristão como um bom amigo. Lennon, tal como canalizado por Tenuto, parece filósofo sobre sua morte em 1980. Foi o fim de meu período naquela encarnação. É o que supostamente afirma o falecido Beatle. Agora não preciso mais falar com os repórteres. É claro que praticamente há limites para as fontes desencarnadas acessíveis à canalização. Nem para o virtuosismo dos seres humanos que afirmam contatá-las, muito menos abundantes. Porém, são as teorias científicas e os teóricos para explicar o fenômeno. Poucos cientistas têm interesse no assunto. Nenhum William Crookes ou Oliver Dulles moderno surgiu para dar atenção ao tema, que a ciência física em geral considera irracional e irrelevante. Mesmo a parapsicologia, com sua preocupação pelos fenômenos paranormais, pouco se interessa pelo assunto. Na época em que a canalização começou, os parapsicólogos há muito haviam se confinado em seus laboratórios, onde tentavam detectar ou qualificar supostos poderes extrasensoriais, como telepatia e a clarividência. Para a maioria desses cientistas, as supostas aparições de entidades não terrestres estão muito além do seu campo de ação. Há pouco tempo em que a canalização conseguiu atrair, tem vindo sobretudo da psicologia e das ciências sociais. Isso talvez indique que o fenômeno é um produto das peculiaridades mentais ou das necessidades sociais, ou ambas as coisas, e não de uma intervenção neste mundo feito por habitantes de outras esferas. Especula-se, por exemplo, que a canalização é produto da hipnose. Esse é o ponto de vista de Karl Rask, professor de religião da Universidade do Denver. Rask supõe que a canalização pode incluir a auto-hipnose do canalizador, talvez em combinação com a hipnose de um público preparado e até ansioso para acreditar. Quanto a J. Zenade, em particular, Rask teoriza que ela se coloca em um estado hipnótico auto-induzido que cativa um público já predisposto a aceitar que Deus está em todo lugar. David Spinger, professor da Universidade de Stanford e autoridade em hipnose, concorda com a teoria da auto-hipnose e define a canalização como pouco mais de uma fantasia representada de maneira muito intensa. Esses investigadores veem a canalização não como uma forma de manipulação mental, mas sim de uma perturbação mental. A doença mais comumente indicada é a personalidade múltipla, a mesma aberração citada por pesquisadores do passado para explicar a mediunidade. A ideia da coexistência de duas ou mais personalidades distintas, cada uma com sua própria memória. Seus padrões de comportamento e suas crenças de fato parecem pertinentes à canalização. Talvez um canalizador possa interpretar erroneamente uma personalidade secundária como uma entidade externa a si mesmo. Essa possibilidade parece respaldada pelo fato de que 97% dos que sofrem de múltipla personalidade tiveram uma infância traumática, estatística que faz lembrar a descoberta de Margot Chandler, que a maioria dos canalizadores sofreu abuso e maus tratos na infância. Ruth Norman, canalizadora de alienígenas do espaço, vê a Terra como uma espécie de depósito cujos habitantes carecem de evolução espiritual suficiente para morar num lugar melhor. Seres mais esclarecidos, segundo ela, vivem em outros planetas.
Naturalmente, a questão clínica de saber se os canalizadores são loucos, envolve uma questão filosófica antiguíssima. O que é a loucura? Pergunta. Ver entidades invisíveis é algo estranho, de certo, mas será patológico? Pergunta. Esta pergunta absolve Wilson Van Dusen, psicólogo clínico da Califórnia, com anos de prática em milhares de pacientes mentais. Van Dusen, que em 1964 escreveu um livro sobre o místico sueco Emanuel Swedenborg, dedicou extensos estudos às alucinações psicóticas. Ele vê algumas espantosas semelhanças, até um ajuste quase perfeito entre as visões de Swedenborg de esferas não físicas e as alucinações psicóticas de seus pacientes. Seria Swedenborg louco? Possibilidade que Van Dusen descarta. Ou seria seus pacientes menos loucos do que se supõe? Pergunta. Van Dusen esquiva-se a essa questão, concluindo apenas que, tal como Swedenborg, seus pacientes parecem conectar-se em um mundo interior, mas consciente de que o mundo externo é natural. Estariam os médiuns simplesmente ligados a uma realidade diferente, porém válida? Pergunta. E os canalizadores? Pergunta. A questão dos limites da sanidade, de como eles se relacionam com os que alegam receber seres invisíveis, volta a surgir na teoria atual, de que uma personalidade normal, saudável, pode obrigar partes dispares e desconectas. A ideia da consciência foi inicialmente articulada na primeira metade do nosso século pelo pesquisador e parapsicólogo Walter Franklin Prince, um veterano investigador da mediunidade. Mais tarde, a ideia foi retomada pelo Dr. John Beers, psiquiatra do Oregon, sem interesse especial pelos médios ou canalizadores. Mesmo assim, alguns indicam que a teoria da co-consciência, por ele desenvolvido como uma explicação possível para o fato de que uma pessoa normal pode considerar erradamente um fragmento de sua própria psique, como um ente separado. Beers define a co-consciência como a existência dentro de um único organismo humano, de mais de uma entidade psicológica, com experiência consciente, cada uma com sua própria identidade e seu próprio eu, relativamente separada e distinta de outras entidades. Segundo a explicação de Prince, a consciência assemelha-se muito ao mal da personalidade múltipla. É significativo, porém, que Beers acredite ser a consciência um estado natural, não uma aberração mental. Nesse caso, a capacidade de conectar-se a um outro eu, talvez superior, pode ser um dado e não um dom. E a canalização é uma faculdade universal, acessível a todos. O psicoterapeuta Adam Crabtree também debate a questão do que é normal ou aberrante em seu livro, de 1985, O Homem Múltiplo. Crabtree esboça uma teoria segundo a qual a personalidade múltipla não é de fato uma doença, mas uma forma incomum da consciência múltipla. A pesquisa de Crabtree baseia-se nos estudos anteriores de Ernest Hilgard, professor emérito da Universidade de Stanford e eminente pesquisador da hipnose. Hilgard teorizou a presença de um observador oculto, uma fonte sempre vigilante de consciência e sabedoria, escondido nas sombras do subconsciente. Crabtree leva a teoria de Hilgard um passo além, postulando que há cada vez mais prova de que mesmo as pessoas normais são múltiplas e que a pesquisa hipnótica sobre os observadores ocultos indica que se pode supor que há um número indefinido de personalidades ocultas do subconsciente humano comum. Nesse aspecto, Crabtree parece corroborar as pesquisas de co-consciência de John Beers, que afirma haver um número ilimitado, potencialmente infinito, de observadores ocultos ou personalidades dentro de um único indivíduo. Para Beers e também para Crabtree, as pessoas funcionam como uma orquestra composta de múltiplos eus e não como solistas. Segue-se, portanto, que talvez os canalizadores estejam apenas utilizando melhor o setor das cordas que está a seu dispor. Tal como Beers, Crabtree não vincula suas conclusões à canalização. Mesmo assim, as ideias parecem oferecer um quadro de referências dentro do qual, ao menos teoricamente, o fenômeno poderia ser compreendido. Há poucas teorias sobre a canalização, nenhuma prova. Mas no fim, como ocorre com tudo que é místico, o que importa não é a prova, mas a fé. Essa foi a lição que nos dias do Espiritismo muitas vezes confundia
Homens e mulheres brilhantes que passaram a vida tentando provar o que não pode ser provado. Para o cético, quase nenhuma prova é necessária. O incognoscível é um abismo intransponível para alguns, desafiante para outros que querem dar o passo. Quantos que se equilibram na beirada, as últimas palavras de Margaret, a médium, têm um tom profético. Vocês todos vão ficar tentando adivinhar pelo resto da vida. A lacuna entre a razão e a fé faz lembrar uma anedota envolvendo o falecido filósofo britânico Brendan Russell, ateu inveterado. Um aluno perguntou a Russell o que ele diria se, depois de morrer, de repente se encontrasse face a face com São Pedro e com a realidade do cristianismo. Russell respondeu objetivamente: eu diria a ele, vocês nos deram provas suficientes. Eu diria a ele, vocês não nos deram provas suficientes, mas em questões de fé, talvez um racionalista não devesse ter a última palavra. Talvez ele esteja com Lares, essa suposta entidade grupal, informe e atemporal, que enxerga a vida através dos olhos de Jack Purser, e afirma que a convicção de alguém que já viu tudo, a ponte deste mundo para o outro, é a crença. Os espíritos escrevem. O apetite do público pela canalização gerou algumas novas publicações que dão ao termo escritor fantasma um sentido inteiramente novo. Uma dessas revistas é Spirit Speakers, O Espírito Fala, publicada em Los Angeles por Glenn e Molly Nicken, que dizem ter sido IUPs felizes, ambiciosos e agnósticos, até que a canalização mudou suas vidas. O que fez de Spirit Speaks uma publicação fora do comum é que a maioria dos supostos colaboradores são mestres já falecidos, que enviam seus artigos para a revista bimensal. A sabedoria canalizada, em geral, na vertente da autoajuda ou autorrealização, aparecem artigos com títulos como Psicologia Espiritual, o que é a verdade? Pergunta. Amor incondicional e atitudes em que nós enredamos. Segundo os releases publicitários, Glenn Nicker era um executivo. Sua esposa, escritora eventual e rainha das motoristas do condado de Orange. Antes de editar a revista, possuíam uma Mercedes, jogavam tênis, usavam roupas exclusivas, votavam na direita e pertenciam à ultraconservadora John Birch Society. Tudo isso mudou quando os reveses dos negócios arruinaram o casal. Na mesma época, descobriram a canalização. Segundo o conselho de sua filha adolescente, Penny, Glenn Nick leu um dos livros de Seth. Logo depois, os dois Nick estavam enfronhados da literatura da nova era. O passo seguinte foi assistir uma sessão de canalização, quando Molly ficou sabendo que seu futuro estava na editoração. Alguns meses depois, o nome Spirit Speak veio num sonho. Os Nick e alguns amigos juntaram $1.200 em 1984. A empresa foi lançada. Ninguém do grupo tinha experiência em editoração, pelo menos não nesta vida, observara Molly. Mas ela afirmava que receberam conselhos espirituais de talentos como jornalistas Erne Pyle e Edward Murrow, da escritora Pierre Buckle e do visionário Edgar Cayce. A editora Molly também lançou uma série de livros escritos por mestres espirituais, entre as quais o Seth e o Hantá de J. Zenade, e tem planos para começar uma linha de livros infantis, revistas gravadas em fita, vídeos e quem sabe o que mais, pergunta. A revolução na vida de sua família, segundo ela, deixou todos mais felizes e espiritualmente mais saudáveis.
Quando o estresse de suas novas atividades editoriais começar a aparecer, ela se lembra de um antigo conselho de uma entidade espiritual. Se você busca a iluminação, basta iluminar-se e não leve tudo isso demasiadamente a sério. Para sintonizar os que partiram. Klaus Schreiber, um alemão ocidental, um inspetor de segurança aposentado, canaliza literalmente. Em geral, ele fazia isso com seu aparelho de TV. Certo dia, na primavera de 1982, Schreiber estava tomando cerveja com amigos quando a conversa abordou um programa de rádio sobre mensagem vinda de outras dimensões. Meio brincando, Schreiber sugeriu que tentasse contatar Peter, um amigo há pouco falecido, com um gravador de fita. "Alô, Peter, onde você está?", perguntou Schreiber, falando no gravador. "Vem até aqui tomar uns goles." Depois de cerca de 10 minutos de silêncio, Schreiber desligou o gravador e voltou à fita e apertou play. Ele e os amigos escutaram o convite, e nada além de um ruído grave e prolongado. Ele já estava prestes a desligar a maca, quando repentinamente uma voz disse: "Alô, amigos." Todos os presentes identificaram a voz como sendo a de Peter. Logo em seguida, os companheiros de Schreiber foram embora. Abalado com a experiência, a maioria nunca mais voltou. Schreiber tratou então de transformar seu porão num pequeno laboratório para fazer outras experiências de contatos eletrônicos com os mortos. Trabalhou primeiro com a gravadora de fita, depois, supostamente, a pedido das vozes dos espíritos nas fitas, passou a televisão e os gravadores de vídeo. O resultado foi uma coleção de fitas gravadas em videocassete, mostrando aqueles que Schreiber chamava de seus novos amigos. Os rostos são indistintos e muito claros quando captados pela câmera, mas regravando-se a imagem quadro a quadro com o auxílio de vários videocassetes e depois superpondo as imagens e ajustando-as com um amplificador especial. Schreiber muitas vezes consegue torná-las nítidas e identificáveis. Muitos rostos pertencem a parentes mortos de Schreiber ou falecidas celebridades. Essas últimas incluem o rei Ludovico II da Baviera e a estrela de cinema Romy Schrader. Schreiber não foi o primeiro a tentar contatar os mortos por meio da eletrônica. O experimentador mais conhecido nessa área foi o inventor americano Thomas Edison, que, segundo consta, passou seus últimos anos tentando sem sucesso construir um instrumento capaz de receber mensagens dos espíritos. Mais recentemente, vários pesquisadores, sobretudo europeus, afirmaram ter feito contato com os mortos pelo vídeo. Há várias teorias sobre a sintonia eletrônica com os espíritos. Uma delas afirma que essas vozes e imagens gravadas são apenas o que a imaginação vivida de certas pessoas capta na estática, no ar, na tela branca ou em emissões perdidas no ar. Outro ponto de vista, defendido por alguns pesquisadores da paranormalidade, argumenta que as falas e os rostos espectrais vêm do inconsciente do próprio experimentador e de alguma forma misteriosa ficam gravados nas fitas. Um dos espíritos que Klaus Schreiber afirma ter capturado na televisão é o de sua falecida filha, Karen. Acima, uma foto da garota quando viva. À direita, na TV, a suposta imagem do seu espírito. Evocação dos espíritos.